Finalmente, para alegria de todos os televisores Full HD, agora tem HDR. Não só Full HD, cara, é incrível. Tá em HD 720p com HDR. Onde vai parar a tecnologia, cara? A tecnologia eu não sei, mano, mas a malandragem, meu amigo, essa não tem limites. Vem comigo. Fala, galera do Geek, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. E esse vídeo é muito bom nessa semana de Black Friday pra você fugir definitivamente deste produto. Exatamente, TV Full HD com HDR, ou pior ainda, TV HD com HDR. Parece estranho, eu também achei, mas antes de duvidar, eu fui realmente atrás. E, cara, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha de verdade. Compartilha de verdade essa informação, porque ela é muito importante. Aliás, se tiver, eu não sou especialista jurídico, eu não sei como as empresas colocaram isso. Se isso pode dar algum aval de Procon jurídico, por gentileza, nos especifique, porque, cara, realmente é tendencioso e induz ao consumidor a comprar algo achando que vai ter algum benefício com a tecnologia, e você vai ver que ele não vai ter absolutamente nada. Vamos começar, que já é estranho pelos anúncios. Dá uma olhadinha no anúncio na loja aí. A gente tem esse produto aí sendo vendido Full HD com HDR Pro. Afinal de contas, o que é HDR Pro? O HDR profissional, o HDR para só os profissionais de conteúdo HDR, os pessoal que cria os Vingadores lá no estúdio da Marvel utilizam essa televisão? Provavelmente não, com certeza não, absolutamente não. Talvez aí seja de provável, um provável HDR, que talvez aí você imaginando muito bem aconteça. O mais curioso e confuso de tudo isso é que nós temos do outro lado, do lado do fabricante, o mesmo modelo na página do fabricante, colocando HDR ativo. Já mudou a nomenclatura, já ficou confuso, já ficou estranho, ninguém tá se comunicando muito bem, talvez estejam com medo do que estão anunciando, talvez, quem sabe, né? HDR ativo, afinal de contas, o que é um HDR ativo? Também não faço a mínima ideia. Para mim, HDR ativo é você ativar o HDR. Partindo do princípio que colocaram isso no nome do produto no anúncio do fabricante, se eu tiver uma televisão Full HD e quiser vender ela, eu posso colocar que eu tô vendendo uma televisão Full HD com HDR inativo, porque nunca vai ser ativado. Enfim, né? Mas eu entendi basicamente o que é o ativo, o que é o Pro. Até o final do vídeo eu vou explicar pra você. Mais uma vez, compartilha que agora começa a ficar bom de verdade. Fica muito bom, fica bom mesmo. E vai piorando cada vez mais. Até o final desse vídeo vai piorar muito, né? Vamos começar pelo ponto de partida, onde nenhum ser humano ousa, e isso talvez seja um pouco culpa sua, porque você não olha o manual de instrução. O anúncio só tem as siglas que quer vender pra você a ideia. No manual de instrução está a verdade sobre as siglas, e abrindo o manual de instrução nós temos exatamente o que o HDR dessas televisões são passadas por HDMI 1.4. Entre parênteses, nós temos já algo mais estranho ainda, nós temos já os nomes estranhos e ajuste de imagem, um termo extremamente chulo para HDR, é muito mais do que isso. Agora, do outro lado ali, né, continuando o tópico do HDR no manual de instrução, ele fala que a gente consegue acessar por USB, a gente consegue acessar por conteúdos de internet e dispositivos compatíveis com HDR no HDMI 1.4. Quem manja de HDR já sabe que isso significa, trocando em miúdos, que essa televisão não serve para absolutamente nada de HDR. Vamos começar com o ponto principal aqui. Vamos falar de uma coisinha chamada nits. Nits é a unidade de medida de candelas de luz que uma televisão precisa para emitir um HDR decente. É no mínimo 400 nits. Televisores convencionais como esse têm apenas 100 nits, mas Godcos, eles podem colocar mais nits, mas eles não anunciam. E se eles tivessem colocado mais nits, o valor era mais caro, porque nits é hardware. Mas para não ficar parecendo uma coisa que eu acho, pra bater o prego no caixão, é idiotice colocar mais nits nessa televisão por conta do HDMI 1.4. É idiotice. Agora eu vou provar que é idiotice. Vamos seguir a sequência básica dos
Fatos, tá ok? Como é que eu sei que a especificação é 400 nits? Por quê? Porque existe organizações de padronização de tecnologia, aliás, todo tipo de tecnologia de alto alcance, como HDMI, HDR, resolução, 4K, tudo isso tem padronização. Para quê? Para que os fabricantes consigam criar padrões de comunicação dos dispositivos sem ficar ligando um para o outro, ou para um console não ter que criar 300 mil firmwares para conectar 300 mil televisões. Todo mundo tem que falar a mesma língua, é para isso que serve a padronização. Hoje nós temos algumas empresas ultra importantes na padronização. A primeira delas é VESA, que comanda a certificação HDR para o padrão DisplayPort utilizado em computadores. Nós temos a UHD Alliance, que é a mesma coisa da VESA, só que para HDMI, certificação de HDR também. Nós temos o SMPTE, que é a organização que cria padrões para criar conteúdos HDR, exatamente, a qual a UHD Alliance utiliza a especificação do SMPTE para certificar as televisões. Do lado do SMPTE nós temos também a HBA, que é Hollywood Professionals Alliance, que é o que? Uma associação de profissionais de conteúdos de filmes de Hollywood, que eles utilizam o padrão SMPTE para criar conteúdos HDR. O SMPTE também é utilizado na concepção de jogos, exatamente. Conteúdos de mídia utilizam esses padrões. E o que isso tem a ver? Essa televisão tá fora dos padrões? Não, calma. Vamos entender aí o que é o padrão HDR. E esses caras, todos eles concordam com uma coisa. O mínimo é 400 nits, tá? Mas vamos deixar os nits por fora por enquanto e vamos passar para uma escovação de bits, onde prova definitivamente que essa televisão não é capaz de absolutamente nada de HDR. Vamos lá, o SMPTE ele tem uma especificação que chama BT 2020. Antes de eu chegar na BT 2020, vamos começar pelo ápice da coisa, pelo início da coisa. Todas essas organizações concordam, implementam e geram conteúdos para HDR que tenha no mínimo 10 bits de profundidade de cores, exatamente, bit de profundidade de cores é basicamente a quantidade de bits para gerar uma cor única por pixel. Quanto maior a profundidade de cores do display, 10, 12 bits, maior é a paleta de cores que ele pode alcançar. Ele tem um alcance de cores maior. E por que ela precisa desses 10 bits? Para se gerar o padrão WCG. O WCG é o alcance maior e ele só consegue em displays que tem 10 bits. E por que 10 bits? E por que o WCG? Porque o WCG mais os bits mais os nits, lá, agora voltamos para os nits, a unidade de medida de iluminação, juntos formam o BT 2020. A normativa que especifica definitivamente HDR. Ele é a junção de luminosidade, bits e alcance de cores. Para você entender melhor, dá uma olhadinha nesse gráfico que é da própria SMPTE e lá especifica a resolução BT 2020. Abaixo tem a outra resolução que é de televisores convencionais Full HD e HD. Perceba o quanto de cores e o quanto de luminosidade ela alcança em relação à televisão Full HD. Mas gote, é só colocar 10 bits nessa televisão Full HD e já era. Então, tá falando besteira, você não olhou o manual direito, tá se achando cara. Calma, deixa eu te explicar. 10 bits é apenas para HDMI 2.0. Exatamente. O mesmo HDMI que está presente nos televisores 4K. Exatamente. HDMI 1.4 vai apenas 8 bits. Com 8 bits não se alcança o WCG, com o WCG não se alcança o BT 2020 e sem nits não se alcança nada. Exatamente isso. E por que eu falei lá atrás que colocar nits nessa televisão seria no mínimo idiotice, era piorar a merda que estão fazendo na nomenclatura dela? Porque se você meter em 8 bits uma alta quantidade de nits, de luminosidade branca, onde você não tem alcance de cores, você não comprou uma televisão, você comprou um abajur gigante pra sala. É isso. Vai ficar aquela coisa branca. Ela não vai dar contraste, ela não vai dar cor. Os nits vão ultrapassar a quantidade de cores que ela consegue colocar. Só aqui já prova que, absolutamente, mesmo que você achar um device compatível com o HDR dela,
não serve pra nada, ela nunca vai apresentar um HDR de verdade pra você, porque ela não consegue alcançar os padrões por conta da limitação de fluxo de dado dela, que é HDMI 1.4, mas vamos relevar isso? Fica pior! Fica pior! Vamos voltar lá pro manual de instrução agora e vamos dar uma olhadinha lá na parte de compatibilidade. Mesmo que tenha, vamos colocar o HD, vamos relevar. Ah, Gotti, deve aumentar um pouquinho a cor aqui, deve ficar da horinha, né? Vamos dar uma olhada ali, USB, conteúdos de internet e dispositivos compatíveis com HDMI 1.4. Vamos separar a internet de fora. Vamos colocar o USB e os dispositivos compatíveis. Basicamente, o único dispositivo que eu conheço que tem HDR por HDMI 1.4 é o PlayStation 4 Fat e Slim, que basicamente resulta no que eu falei, não serve pra nada. Não tô sendo pejorativo, não falei que o PlayStation 4 não serve pra nada, mas o HDR dele, do Fat e Slim, não serve pra nada, só o do Pro. Quem tem sabe do que eu tô falando. Por quê? Porque não existe conteúdo para o console, como não existe conteúdo HDR pra essa televisão. E por que não existe conteúdo HDR para essa televisão? Vamos voltar lá atrás na organização SMPTE e falar que existe 3 pilares para criar HDR. Ele tem que ser seguido. O HDR começa na criação do conteúdo. A criação do conteúdo tem que incluir as normativas de HDR e criar o arquivo metadados. Esse arquivo metadados é gerado sobre a especificação BT 2020 da SMPTE, que é passado para o dispositivo que ele absorve o sinal e transmite para a televisão, ou seja, o executor, que pode colocar como seu console, por exemplo, e finalmente ele transmite para a televisão, que vai colocar o HDR todo na sua tela, ou seja, ela é a finalização de tudo. A TV é a finalização de toda a concepção. A instrução criada no conteúdo é lida pelo dispositivo que transmite para a televisão e você assiste o conteúdo HDR. O grande probleminha de tudo isso é que todos os conteúdos feitos pelos congressos de mídia que estão estabelecidos lá no SMPTE, inclusive jogos, é para HDMI 2.0, porque eles utilizam 10 bits WCG com luminosidade para chegar na normativa BT 2020. Ou seja, você não consegue assistir pissoroca nenhuma pelo seu USB e principalmente não tem dispositivo nenhum que transmita isso 1.4 no seu PlayStation 4, que basicamente vão ser 2 caras se comunicando que não tem conteúdo. E mesmo que você conseguisse, você já sabe que não tem profundidade de cores, não tem WCG, não tem BT 2020 e não tem nits na televisão. E mesmo que tudo funcionasse, você ainda não está vendo HDR, meu Deus do céu. Mas fica pior, se fica. Agora sim, volta pro manual. Dá uma olhada agora, tem outro conteúdo, internet. Esse salva, pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que acontecer. Tem que servir pra isso, tem que servir pra internet, Gotti. Tem que servir pra internet, é verdade. Tem que servir pra internet. E eu falei, vamos lá meter, né? Vou comprar pra colocar o meu Netflix em HDR. Tem suporte HDR no Netflix, que é um stream de conteúdo, como vários outros que tem. E aí a gente vai lá no FAQ do Netflix e a gente se depara com a seguinte notícia que você está vendo na tela aí. É necessário, aliás, é obrigatório o uso de HDCP 2.2. Eita, lascou de novo. E por que lascou de novo? HDCP é um protocolo de comunicação que é criado pela indústria para evitar a pirataria. Basicamente, ele impede de você fazer capturas. Um exemplo que eu posso dar sobre isso é, voltando ao próprio PlayStation 4, até mesmo o PlayStation 4 Pro, eu tenho uma placa de captura aqui. Se eu ativar o HDCP, aparece tudo preto na minha placa de captura, porque ele não permite que eu capture. Eu tenho que desativar o HDCP e eu consigo capturar conteúdos que não exigem HDCP, mas no caso do Netflix exige HDCP. Até aí tudo bem, toda a televisão Full HD tem HDCP, só que não é o 2.2. O problema de toda a tecnologia de proteção é que ela trabalha com criptografia. HDCP 2.2 trabalha com criptografia diferente e HDCP 2.2, meus amigos, é para quê? HDMI 2.0, presente nos televisores 4K, ou seja, essa televisão nunca, mas nunca vai ler nenhum conteúdo do Netflix, porque ela não é capaz de rodar HDCP 2.2, porque ela tem HDMI 1.4, simples assim. Exatamente. De forma resumida, a televisão
absolutamente não serve pra nada, porque ela não dá pra ver nada pela internet, não tem conteúdo disponível em nenhum dispositivo HDMI 1.4 para HDR e principalmente na parte do USB, mesmo que você baixar um filme pirata, o HDR vai estar 2.0, porque o filme, como eu disse, HBA, Hollywood, né? Eles usam a mesma normativa. Enfim, a televisão é um verdadeiro fracasso como HDR. Ela pode ser uma televisão ótima, ela pode ter recursos incríveis, ela pode ter um display bom. Eu não tô colocando isso em questão, mas o HDR em si não caia nessa furada. Não existe o HDR nessa televisão, porque você viu que ela é incompatível com tudo que está sendo feito. Como é que se cria uma televisão Full HD com HDR que você pode ver através de HDMI 2.0, inclusão de nits no display dessa televisão, mas isso aumenta o custo, vai chegar perto de uma televisão 4K, o que acaba não compensando. Você vai deixar de comprar uma 4K para comprar uma Full HD? Nem a pau, Juvenal. E é por isso que o fabricante não colocou isso na televisão, mas ele deixou o HDR ativo. Agora fez sentido o HDR ativo? Fez sentido, sabe por quê? Você vai conectar lá, por exemplo, no seu Xbox, no seu PlayStation, no seu Blu-ray e vai lá, ativar HDR. Só isso. É só isso. Não vai passar nenhum fluxo de HDR lá porque ele é incompatível com tudo que está sendo criado. É isso, simplesmente é isso. Então é HDR ativo, fica lá, ativo. Você ativa, fecha o olho e utiliza a sua imaginação. Implementa os nits no seu cérebro e fala, nossa, que lindo, né? É imaginativo isso. E do lado do lojista que está colocando HDR Pro, eu cheguei à conclusão que é HDR promíscuo, né? Porque é um anúncio promíscuo colocar esse tipo de HDR no Full HD, viu? É isso. Mais uma vez aí, a indústria querendo pregar aquelas peças na gente, né? Então compartilha esse vídeo, é super importante. Você viu que é impossível, cara, é impossível. É impossível. Mesmo se fosse possível, todos os conteúdos não são compatíveis, o que torna de novo impossível. Se fosse possível, ela não tem nits, o que não é HDR, o que torna impossível. Tudo que você tenta empurrar dentro desse device se torna impossível na concepção de HDR, examinando o que todo o planeta está fazendo em relação a HDR. Isso é falso, isso é mentiroso. Adquira essa televisão, porque você vai adquirir uma televisão Full HD por qualquer outra funcionalidade dela, menos o HDR. Você não vai utilizar em nada esse HDR, principalmente em jogos. Deixa o like, se inscreve no canal, eu sou Goticose e até a próxima, se não for processado antes.